Então, pessoal, novamente, boa noite a todos, boa noite, meus amigos, meus alunos, convidados. Novamente, Ricardo Capozzi, meu xará, excelente palestra, é muito bom ver as suas palestras, sempre aprendo muito, sempre aprendo bastante, e é um prazer estar compartilhando essa noite aí de palestras com você. E agradecer também ao professor Guilherme pelo convite, né? E aí estamos aí agora, né, falando sobre essa parte do assunto de cultura maker e IoT. Também sou professor da Unidumont e, no caso, atualmente estou fazendo mestrado na área de gestão do trabalho, com especialização em trabalho do futuro. É um assunto que eu faço bastante palestra, eu falo bastante sobre isso, né? Sobre essa parte da quarta revolução industrial, sobre essa mudança, né, que estamos tendo em relação às novas tecnologias. E uma das coisas que também eu dou aula, né, principalmente na parte de interface humano-computador, é um dos assuntos que eu abordo, essa parte de cultura maker e IoT, Internet das Coisas. Então, o que seria cultura maker? O que é cultura maker, né? A parte da cultura maker, ela é considerada uma extensão, né, da filosofia do faça você mesmo, que é um movimento, né, que surgiu na década de 1960, que absorveu um pouco dos conceitos da cultura punk. Por que absorveu um pouco da cultura punk? Porque, no caso, a cultura punk, ela tinha uma ideologia de fazer tudo que era pelos próprios seguidores da cultura punk. Então, eles faziam o show, organizavam o show, faziam a parte de material de divulgação, discos. Então, as bandas, junto com os fãs, eles faziam isso. Então, aí, nesse caso, ficou uma coisa bem enraizada. E aí é o que também foi uma das inspirações para essa parte da cultura do faça você mesmo. E a proposta da cultura maker é que as pessoas se tornem, que aqui as pessoas tornem, né, realidade as suas ideias, que elas vão desenvolver as suas próprias tecnologias, dispositivos, as ferramentas. Então, o que acontece? Em um projeto um tanto, sei lá, pode ser por necessidade ou por diversão ou autorrealização. Ou seja, a ideia é realmente tentar fazer alguma coisa diferente, tomar iniciativa e tentar buscar algo inovador. E aí, nesse caso, o movimento maker, ele é um termo, né, que ele pode estar desde absorvendo conceitos de inventores, designers, pensadores independentes. Então, tudo isso aí ele entra dentro desse conceito da parte da cultura maker. Então, uma convergência de hackers, de computador, artesãos digitais. Então, aí a ideia da cultura maker, ela vai englobar a parte do open source, código aberto, trabalho colaborativo, design contemporâneo, tecnologia como impressora 3D, que é a parte de manufatura aditiva, e assim vai. Então, diante desse novo cenário, essa parte desses empreendedores novos, né, estão sendo criados, né, aproveitando esse monte de informação que é gerado na internet, junto com acesso a novas ferramentas de produção. Então, realmente, a parte da cultura maker é um assunto bem amplo, bem grande, e hoje é uma tendência muito forte de estar cada vez mais inserido no nosso dia a dia. E aí, os principais requisitos da cultura maker são criatividade, originalidade, ter a ideia e botar a mão na massa. Colaboração, todo mundo trabalha junto, fisicamente ou em rede. Então, assim, tudo é feito em colaboração, como chamado open source, ou usando dados da rede e vai retrabalhando ideias, e aí, nesse caso, essas ideias que foram retrabalhadas, elas podem depois voltar para a rede para alimentar grupos, comunidades, e aí o pessoal poder aproveitar e usar isso. Sustentabilidade, ser a parte da cultura que evita o desperdício, que sabe usar os recursos que estão disponíveis com inteligência. E a parte, lógico, de escalabilidade, que tudo que é criado pode ser replicado, multiplicado e ganhar escala global a baixo custo. Então, de repente, uma coisa que você faz numa impressora 3D, um projeto que você faça, você pode estar jogando num grupo que outras pessoas em qualquer parte do mundo, ela possa estar usando isso. De repente, eu posso criar uma luminária, que essa luminária, se eu vendo aqui no Brasil, ela fisicamente, eu não consigo fazer ela, exportar ela, vender ela para outros países, porque teria muito, assim, uma dificuldade muito grande de transporte,
a parte de logística seria muito complicado, eu poderia simplesmente pegar o projeto e vender para as pessoas que lá na Malásia, na Rússia, poderia pegar isso, imprimir ou fazer algo nesse sentido, usar esse projeto. E o que facilita isso? Primeiro, a parte da informação, informação em abundância. Então, estamos na era da informação, como o próprio Capozzi disse muito bem, a palestra dele abordou muito bem esse assunto, né? Onde 95% da população do mundo hoje vive em áreas cobertas por internet móvel. Então, hoje, boa parte dessa informação distribuída, ela é distribuída de forma voluntária. Então, eu não sei vocês, mas eu nunca vi tanto workshop, oficina, palestras, eventos gratuitos como tem hoje. Ou seja, existe essa abundância de conhecimento, de informação. E aí, aproveitando o gancho do Capozzi, ele até falou muito bem isso, né? Aí mostra nesse gráfico aqui, deixa eu pegar aqui, a evolução, no caso, dos dados gerados de um ano para o outro, ou seja, de 2019 para 2020. Nós conseguimos ver aqui, por exemplo, a evolução de acesso de pessoas usando Netflix, que praticamente houve um acréscimo de quase 20% em um ano. A Facebook saiu de 1 milhão em 2019 para 1,3 milhões em 2020. E assim vai. Esses dados eles são bem interessantes, que ele mostra que estamos cada vez mais usando esses dados, usando cada vez mais informação. E isso daqui, gente, é mensurado no intervalo de 1 minuto. Ou seja, em 60 segundos, quantos acessos tem ao Facebook, quantos acessos tem no Google, quantas pessoas estão assistindo filmes na Netflix, e quantos tweets estão sendo gerados, no caso. Se vocês olharem aqui, Twitter é bem interessante, Instagram também praticamente dobrou de 2019 para 2020, mas isso não é só a questão. Se você pegar os dados de 2017 para 2020, vocês vão ver, assim, é muito mais evidente esse crescimento. Então, no caso aqui, dá para ver a parte de Facebook, Netflix, tudo, como que houve esse crescimento de dados, esse consumo de dados, as informações que foram geradas, principalmente por dispositivos conectados à rede, aonde isso gera informação para sistemas como Big Data e sistemas que vão estar usando isso. Então, durante o ano de 2017, a IBM tinha feito um estudo, né, que ela falou sobre a quantidade de dados que são gerados diariamente. Então, a quantidade de dados que geramos é enorme. Em 2017, quando eles fizeram esse levantamento, nós estávamos gerando 2,5 exabyte. Isso daí, gente, assim, é informação pra caramba, é muita informação. Então, em 2017, estavam gerando 2,5 exabyte por dia. E 90% desses dados que foram gerados nesse ano foram gerados 90% de tudo que é informação que nós temos armazenada foram geradas nos últimos 2 anos. E a tendência é que esse número vai aumentando cada vez mais. Ou seja, em 2017, 90% de todas as informações armazenadas em qualquer servidor, na nuvem, em qualquer ponto, 90% dos dados que tinham armazenados tinham sido gerados nos últimos 2 anos. E a previsão é que iremos gerar cada vez mais dados. E a quantidade de dispositivos conectados à internet está crescendo de forma exponencial. E as empresas não estão conseguindo absorver tantos dados gerados ou trabalhar tanta informação. E o que é interessante dessa parte de redes, como estou mostrando como que o pessoal está conectado, uma das vertentes interessantes desse movimento da cultura maker é essa parte do crowdsourcing. Eu acho que boa parte de vocês já ouviram falar sobre crowdsourcing, que alguns dos exemplos de trabalhos colaborativos que é mais usados, né, desde a parte que chamam de crowd labor, que preenche a lacuna entre oferta de trabalho, e aí você pode estar buscando atividades sem estar tendo um vínculo empregatício a alguma empresa.
Tem a parte do financiamento colaborativo, o crowdfunding, que é a parte de repente, você consegue fazer uma vaquinha online, então você consegue mobilizar uma comunidade, consegue mobilizar uma turma para poder fazer algum investimento, em patrocinar algum produto novo ou algo nesse sentido. Você tem desde a parte de trabalho colaborativo para a parte de design. Então, ou seja, você tem várias coisas que hoje você possa estar usando esse conceito de trabalho colaborativo, esse trabalho em nuvem em si. Uma das coisas interessantes, que até em 2017 eu tinha conhecido isso quando eu fui no fórum lá em Berlim, aí o que acontece? Isso aí foi bem bacana, porque assim, eu tinha ido nesse fórum lá da IBM e eles estavam falando sobre o Amazon Mechanical Turk, aonde você pode pegar e de repente eu tenho uma necessidade, preciso criar uma página, eu preciso criar um software, eu preciso criar um algoritmo ou algo nesse sentido. Eu simplesmente posso pegar, entrar nesse site, fazer a minha oferta e aí eu posso achar pessoas que possam estar desenvolvendo isso para mim. Aqui no Brasil tem o Orkana, que é um site muito interessante, que ele faz a mesma função. Ou seja, eu posso pegar e ter serviços que eu posso estar contratando de pessoas comuns, que aí eles possam estar desenvolvendo um software, um serviço para mim, uma página e assim vai. Isso é interessante porque, é lógico, que você vai estar tendo essa facilidade e ter um valor bem reduzido e, é lógico, também otimiza muito a parte de custo também, né? E a parte de custo também diminui bastante. Eu lembro de um exemplo que até mostraram lá na época, que tem serviço de tradutor, aonde eu poderia estar pegando, né? Eu preciso traduzir um texto em alemão para japonês. Aí eu coloco lá na plataforma, pergunto quem que pode estar fazendo isso, aí eu faço um leilão de mão de obra. Então eu posso ver quem que estará fazendo essa parte e também, no caso, eu posso estar quebrando os capítulos e poder fazer fracionado e aí ver quem que pode estar fazendo o serviço, qual que é o preço que ele vai estar cobrando e aí também ele vai ter um sistema de ranqueamento que você pode estar vendo quem que é a pessoa que está fazendo, se ela já fez outras atividades e assim vai. Mas a questão, gente, que não é só isso. E se o trabalho for gratuito, ou seja, se você tem uma plataforma colaborativa aonde você não tenha pessoas que ganhem com isso. Esse senhor, esse Bruce Craig, ele é um senhor, né, que ele trabalhava como engenheiro de radiofrequência aposentado. Ele ele mora, né, acho que em New Hampshire. E aí o que acontece? A NASA precisava melhorar a prevenção dos flares solares, que erupções na superfície do Sol, que atrapalha, que ele causa interferência no sinal dos satélites lá no espaço. E aí a NASA, após 35 anos de pesquisa, reconheceu que não tinha método disponível para prever esse início, e aí simplesmente pegou tudo aquilo que ela teve grupos de cientistas, técnicos, analistas que foram lá e pesquisaram durante esse período todo, pegou esse material e simplesmente tudo aquilo que foi pesquisado jogou numa plataforma de trabalho colaborativo que é o Innocentive, que é uma plataforma de crowdsourcing de problemas científicos. O que acontece? Porque eu mostrei esse senhor aí. Ele simplesmente pegou, ele solucionou o problema, onde se consegue prever os flares solares com 8 horas de antecedência e 85% de precisão. Simplesmente pegaram todo esse conhecimento, não conseguiram desenvolver uma lógica, e aí jogaram para a nuvem, e alguém curioso descobriu a solução em si. Aí está até o site da NASA falando, referenciando isso, né, referenciando esse evento, e aí mostrando isso. Eu, no caso, como suporte lá da parte de rede de dados, eu lembro que tinha muita coisa assim de uma tecnologia proprietária, é uma tecnologia que a gente trabalha, que é um equipamento muito específico, e mesmo assim, quando tinha dúvida, eu achava conteúdo na internet.
O que antigamente a empresa tinha que pagar milhões por ano de suporte para a empresa, muitas vezes você acha até de forma gratuita no Google, internet e até em fóruns, que você joga lá o problema e você acha toda essa informação. E aí também tem aquela parte como eu tinha mencionado também, sobre a parte dos programas, sistemas open source, ou seja, hoje também tem para ajudar vários sistemas, várias plataformas, desde browsers, sistemas, aplicativos que você possa estar usando, tanto para fazer a parte de uso de ferramenta, como também pegar o código aberto e melhorar o software, o sistema em si. Plataformas baratas, fáceis e funcionais. Isso daí é uma outra coisa também que caracteriza muito o movimento maker. Então, o barateamento de microcomputadores como o Raspberry, o Arduino, a parte de impressão 3D, cortadoras a laser, a parte de criação de espaços onde você possa estar usando esse tipo de ferramenta, tipo o Fab Labs, que é uma tendência mundial, e até para aprender como se usa essas ferramentas, né? Hoje é, sem sombra de dúvidas, uma alavanca que vai impulsionar, né? Que já está impulsionando essa parte dessa cultura e está cada vez mais fazendo com que seja disseminado esses novos conhecimentos e esse universo todo que nós iremos falar. Quando a gente fala de cultura maker, uma das coisas, lógico, que eu falo sobre essa parte de trabalho colaborativo, é uma das coisas mais fortes, mais influentes sobre a parte de cultura maker, mas também um dos pontos mais conhecidos, mais importantes da cultura maker, a gente fala sobre impressão 3D. Então, impressão 3D, no caso, o que diferencia a impressão 3D da manufatura subtrativa? O que é a manufatura subtrativa? A manufatura subtrativa é quando você tem um bloco de gesso, madeira, qualquer tipo de material que você vai fazer o processo de usinagem, tirar material para dar forma a algo. Quando a gente fala de impressão 3D, hoje, basicamente, estamos falando sobre manufatura aditiva. Então, nesse caso, vocês verão aqui esse exemplo. Esse caso aqui de cima é um que eu fiz, esse rolamento. Esse rolamento eu fiz numa impressão única, eu simplesmente fui imprimir ele de uma vez e já saiu ele totalmente funcional. Essa aqui é a minha impressorinha, uma Anet ET4, e aí que consegui fazer esse monte de coisa. Eu só vou mostrar alguns exemplos para vocês. Cadê aqui? Só para vocês terem uma ideia de como que funciona isso daqui. Cadê? Aqui. Opa. Espera, deixa eu tirar aqui, que aí com esse fundo não dá para ver legal. Pronto, vocês estão me vendo? Então, como eu mostrei para vocês, o que é legal? Isso aqui é o rolamento que eu imprimi de uma única vez. Ele é totalmente funcional, tá vendo? Ele funciona perfeitamente. Aí você consegue imprimir tudo, gente. Eu, por exemplo, um tempo atrás, o meu pedreiro, ele estava precisando daquelas molduras para fazer a parte do telhadinho, que eu fiz lá, um telhadinho lá no fundo. Aí, pandemia, estava naquele auge, aí falei, pô, mas não dá para comprar, aí precisava um pedacinho pequeno, eu falei, não, deixa que eu imprimo. Então, você consegue imprimir tudo, desde essa parte aqui, por exemplo, um mapa da América do Sul em 3D, coisa do Batman, o Batman. Então, isso aqui tudo eu imprimi na impressora 3D e pintei. Para o meu amigo Fábio Pepe, um Darth Vader. Esse aqui eu imprimi, mas sem contar outras coisas também, né? Outras coisas úteis, né? Então, por exemplo, esse aqui, um tempo atrás, o meu guarda-roupa, ele quebrou o puxador. Aí eu falei, não vou comprar. Eu fui lá e comprei, quer dizer, eu fui lá imprimir o puxador em si. É interessante porque, por exemplo, um tempo atrás, eu estou fazendo lá o mestrado, ele estava mostrando lá sobre o Tangram. Aí fiquei interessado sobre o Tangram, o que eu fiz? Fui lá e imprimi o Tangram. Então, é bem interessante, porque assim, você consegue fazer várias coisas na sua impressora. Então, desde coisas para a cozinha, suportes,
é muito interessante e é uma das coisas que, nesses fóruns sobre a indústria 4.0, uma das coisas que eles falam que vai ser o futuro vai ser o quê? Essa parte de utilização de impressora 3D. O tipo de material é o material que usa é o PLA, que é esse tipo de filamento, é esse tipo de material que ele vai na impressora. Hoje já está mais acessível a impressora de resina, e aí, no caso, ele vem nesse tipo de rolo, e ele vem o filamento. Hoje, tem filamentos de tudo que é tipo. Tem filamento que é o PLA, que ele é a base de... que eles falam, né, que é a base vegetal, que no caso é feito de plantas, né, então ele não é tão tóxico, porque hoje você tem filamentos que são a base de composto de petróleo, né, que é o ABS, que aí nesse caso o problema dele é que ele gera muito gás, então ele fica um cheiro muito forte, então, por exemplo, para espaço pequeno, apartamento, então não dá, é muito ruim. Mas a qualidade dele, acabamento dele ele fica bem interessante. Hoje já você consegue fazer até de PET, garrafa PET. Tem empresas que pegam garrafas PETs, fazem o filamento e aí você consegue imprimir qualquer coisa com esse tipo de filamento. É interessante porque assim, além disso, cadê aqui? Aqui voltando. Estão vendo a tela? Estão comigo? Estão vendo essa tela, gente? Me ajudem. Sim. Maravilha, obrigado. Sim. Aí, obrigado, gente. Aí o que acontece? O que é interessante, o que assim, além da impressão 3D, você tem uma coisa que é muito bacana, como eu disse, é essa parte da comunidade. Então não é somente a impressora. Hoje, o que é muito legal é que você pode ter uma comunidade que você coloca nesses sites, o ThinkServe, é muito bacana, porque assim, ele tem centenas de milhares de projetos. Hoje, qualquer coisa que você queira, você quer uma coisa para cozinha, você quer um vaso, você quer qualquer coisa. Uma caixinha, um dia desses eu fiz uma caixinha parecida com essa. Então é muito interessante porque você consegue qualquer tipo de projeto, é só pesquisar lá e você acha qualquer tipo de informação. Aí, no caso, esse aqui é o projeto aqui do rolamento que eu disse, né? Eu simplesmente peguei, não modelei, achei na internet, achei nesses sites específicos. Eu posso falar que 90% são gratuitos. Isso é muito legal, porque você acha qualquer tipo de sisteminha, ferramenta, alicate, qualquer coisa que você queira, boa parte você acha de forma gratuita. Eu baixo ele, pego o meu software Cura, que é um software que eu simplesmente posso mudar ele, eu posso pegar e colocar se eu quero um acabamento melhor, se eu quero que ele tenha mais camadas, se ele seja que ele seja mais resistente ou não. Eu, por exemplo, eu não sei se vocês estão vendo aí, a telinha está muito pequena, esse cachorrinho, por exemplo, eu usei vários filamentos nele, não sei se vocês estão vendo. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma impressão com vários tipos de cores. Então, eu posso pegar e simplesmente vou fazendo, paro, troco o filamento e eu vou mudando. Então, isso é uma coisa bem bacana. Feito isso, como eu disse, aqui eu posso colocar que ele vai ter uma impressão mais fina, e aí, no caso, o quanto que ele vai ter o quanto que ele vai ter de preenchimento. Quanto maior o preenchimento que ele tiver, ele fica mais resistente. E aqui também ele me dá uma previsão de quantas horas vai demorar para ser feita a impressão. O que é interessante, eu já cheguei a fazer com 50% de preenchimento. Eu pedi para um colega, fortão, falei assim, ó, tenta quebrar. Ele tentou quebrar e não conseguiu. Então fica bem resistente, fica bem interessante a parte da impressão. Esse aqui, no caso, é impressão do Homem-Aranha, que eu fiz também. Ficou bem legal. Essa aqui é a Mulher Maravilha, né? Um busto dela, né? Que eu fiz também, que está aqui. Para pintar, aí nesse caso é só dar o acabamento, eu posso estar pintando. E aí, no caso, só para vocês terem uma ideia, hoje essa parte da cultura maker, ela está tão forte, ela está tão evidente, que até tem tecnologias que estão usando, por exemplo, a impressão 3D para fazer comida.
Ou seja, dá para imprimir isso. Essa impressora que eu estou mostrando agora, ela é o que a gente chama de tecnologia de impressão por resina. Oh, meu Deus, saiu. Ela é interessante, a impressão por resina, porque, no caso, ela hoje já está mais acessível, então hoje vocês conseguem comprar uma impressora dessa também. Ué? Tá. Ó, vocês estão vendo que ele está imprimindo. Só que a diferença é que, no caso, tem essa parte da resina e ele vai tendo o laser de baixo para cima e aí vai fazendo a parte da composição da peça. Então, é um líquido que você compra, hoje está na faixa de R$ 100 o litro, e aí você consegue fazer qualquer tipo de peça. Qual é a diferença da impressora de resina com a impressora de filamento? A impressora de filamento, ela é mais acessível, mais barato o material, você consegue fazer peças maiores, só que no caso, para ter acabamento, peças menores, com mais detalhes, você não tem tanta riqueza, ele não é bom para detalhes. Nesse caso, a impressora de resina ela é boa para acabamentos. Então, peças pequenas. Então, você tem aqueles bonequinhos pequenos, rosto. Hoje, você pode pegar e imprimir, fazer o escaneamento de uma pessoa, imprimir ela, e aí, nesse caso, a impressora mais adequada seria essa impressora de resina. Aí, no caso, a sintetização direta de metal laser. O que é legal dessa tecnologia? O que é legal dessa tecnologia? Hoje, empresas como a Ferrari, a Lamborghini, já estão usando esse tipo de impressão, aonde eles pegam e eles usam um pó à base de metal, né? Eu ia colocar um slide que eu até esqueci. Hoje, já tem empresa imprimindo componentes em cobre. Então, ele tem um pó de cobre, e aí ele consegue fazer esse mesmo processo para criar a peça. E é interessante porque hoje ela fica tão resistente que ela consegue ser usada em qualquer tipo de automóvel. Então, um tempo atrás, lá naquele programa o Auto Sport, que passa de manhã lá na Globo, eu estava vendo um programa que eu estava vendo lá e mostrou isso, que a Lamborghini ela faz carros sob encomenda. E aí, antigamente, lógico, né, vinha a demanda, vinha o pedido, o que acontecia? Ela ia lá e pedia para as pessoas que tinham a parte de torno, equipamentos, para fazer as peças que seriam os seus fornecedores em si. Hoje, ela pode pegar boa parte das peças do motor, simplesmente ela usa essas máquinas, põe lá a peça para ser impressa, e aí sai de uma maneira mais até com uma qualidade melhor e um acabamento melhor do que o normal. Aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esses aqui são exemplos de peças aonde você consegue fazer uma engrenagem 100% funcional, aí, ó, aonde ele fez que nem, lógico, com uma pessoa bem melhor que a minha. Ele acabou de imprimir, ele só tirou aquela camada oh, meu Deus, a camada esqueci o termo. Aderência, e aí ele já sai uma peça totalmente funcional. O que é interessante nesse caso aqui, é muito bacana esse caso, por quê? Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse caso ele é muito interessante, porque assim, esse aqui eu já usei muito em aula, que ele pegou um bloco hidráulico, que ele é normalmente produzido por usinagem, né? Aonde ele tem a parte dos compostos dele, né? Ele é feito por aço inox ou liga de alumínio, ele é usinado, aí ele tem a parte de furar, ele tem que ter a passagem a passagem lá dos fluidos, aí ele tem que ter toda essa parte de furação, aí tem que ter a parte de vedação, aí tem que ter, sabe, todo aquele processo, e é muito caro e é muito trabalhoso, e muitas vezes também é suscetível a falha também. Então, a ideia que teve foi o quê? O desafio foi projetar ou reprojetar
um novo coletor de bloco hidráulico a fim de reduzir a massa do bloco para a empresa. Então, o que foi feito? Eles pegaram, fizeram pela impressora 3D esse novo bloco, aonde houve um aumento de eficiência do fluxo de fluido de até 60%, houve a redução expressiva da massa em 79% e a redução das ferramentas e dispositivos, né? Ou seja, você tem um projeto único aonde o projeto original, feito de liga de alumínio, ele tinha até 25 quilos, uma massa de um volume, né, em centímetros cúbicos de 9.600. Para o primeiro projeto, que eles foram lá, modelaram, fizeram uma peça única, que fizeram essa parte desse coletor hidráulico, uma peça única, sem ter peça de outros componentes que fossem afixados, anel de vedação, nada disso, uma peça única, também de liga de alumínio, aonde praticamente ficou metade do volume e o peso também ficou menos da metade do peso normal. Aí fizeram um outro teste, pegaram a mesma peça que fizeram a modelagem e aí imprimiram em aço inoxidável. E aí o que acontece? Olha só o volume, passou para 2040. O volume original era de 9.600 centímetros cúbicos e se for feito em aço inoxidável, passaria para 2040 e a massa ficaria em torno de 16 quilos. Mesmo assim, a ideia foi diminuir a massa, diminuiu, a parte do volume também ficou consideravelmente menor. E aí, no caso, outra coisa também, que a parte de probabilidade de dar falha, defeitos devido a problema de vedação, ressecamento da borracha, do anel de vedação, é lógico que fica praticamente zero, porque é uma peça única que faz isso. Aí tem exemplos de impressoras, no caso, hoje você acha lá no Mercado Livre, impressoras 3D. A minha eu comprei em abril de 2020, paguei, foi R$ 1.300. O AliExpress, hoje, não vai fazer propaganda, o AliExpress hoje tem depósito aqui no Brasil, aonde você acha impressoras na faixa de R$ 1.200, R$ 1.400. A impressora de resina você acha um pouco mais cara, na faixa de R$ 1.600, R$ 1.800. E é lógico que tem as impressoras industriais, né? Mas também são 18 mil quase, acho que são preços até que razoáveis devido à sua qualidade. Lembrando, quanto maior a impressora, quanto mais profissional ela for também, mais rápida a impressão, maior a parte da entrega das peças também. Essa parte, a parte das cortadoras a laser é bem interessante, porque eu tive um aluno que ele gostou tanto da ideia que ele tem um restaurante que ele estava vendo para comprar uma dessas para imprimir nas comidas. Então, imagina assim, você ter, de repente, um pão que você pudesse colocar o nome da sua esposa lá, um parabéns, sabe? Então, ele foi ver isso, eu achei muito legal que depois ele veio, me procurou e falou sobre esse assunto, né? E aí, nesse caso, foi bacana porque é viável hoje esse tipo de cortadora laser. Você pode cortar tanto madeira, papelão, como também ele, além de cortar, ele também faz a parte a parte de marcação. Então ele faz aquela parte de escrever nome e tudo. Então ele não faz somente o corte, ele também faz outras coisas. É interessante porque é outro nicho de mercado. E esse meu aluno, ele é fantástico, ele é muito legal porque ele é muito assim empreendedor, sabe? Ele tem muitas ideias bacanas, ele tem muita coisa bacana mesmo que ele imagina e ele sempre coloca isso em prática. E aí o que eu falei para ele? Eu falei, olha, nesse caso, se você for ver um preço hoje de uma cortadora a laser, lógico, já tem cortadora laser que já está mais acessível, já tem hoje, graças a essa parte da tecnologia, uso de dispositivos como o Arduino, esses dispositivos de Raspberry, tudo, assim, ele deixa bem mais barato, bem mais acessível esses tipos de materiais. E aí, nesse caso, como eu falei para ele, falou assim, olha, já que você não consegue, ou de repente ficaria muito caro para você fazer a compra, o que você pode fazer? Você pode tentar fazer um teste numa Fab Lab. Então, o que seria isso? Hoje, tem a Prefeitura de São Paulo, né, ela tem uma das melhores Fab Labs do mundo,
É bem interessante. Tem esse endereço aqui, qualquer coisa, quem for meu aluno, ou se quiser, depois eu estarei colocando no meu e-mail, eu posso estar ajudando a ver isso. Então, qual que é a parte bacana? Eu não tenho dinheiro para comprar uma impressora 3D. Eu não tenho dinheiro para comprar uma cortadora laser. Eu não tenho dinheiro para, ou eu não tenho ferramentas adequadas para fazer qualquer trabalho em casa. O que é legal é que esses Fab Labs, além de dar cursos dessa área de impressão 3D, manufatura aditiva, usinagem, qualquer tipo de curso desses assim, que são bem interessantes, programação, Python, é bem interessante mesmo esses espaços, eles também alugam ou emprestam, né, na verdade emprestam, né, de forma gratuita esses materiais. Então eu tenho curiosidade em relação a fazer uma impressão 3D, eu quero saber, eu quero fazer eu quero fazer um teste de uma ideia que eu tive de fazer marcação de nome num pão. Você pode simplesmente agendar com eles e fazer esse tipo de teste nesses espaços. Aí, no caso, como falei, é um conceito global, aonde você acha essas Fab Labs espalhados em qualquer lugar do mundo. Eu não entendi. Não, fica aí. Você acha essas Fab Labs espalhadas em qualquer parte do mundo. Então, você está viajando, você quer ir em qualquer lugar, você pode achar uma dessas Fab Labs. Aqui em São Paulo, nós temos várias. Aqui vocês estão vendo aqui que tem várias localidades que tem essa parte dessas Fab Labs, né? Principalmente lá no centro, mas assim, região, tipo aqui na região de Itaquá, Guarulhos, Itaquera, ou seja, tem bastante coisa, tem bastante Fab Labs bem interessantes e com bastante recurso. Uma das coisas que é bem interessante também, principalmente nessa parte de internet das coisas, não só a Fab Labs, hoje você tem iniciativas como aquele projeto da Oxigênio, que acho que é da Porto Seguro, tem a Google, que fica ali próximo à Paulista também, ela tem muita coisa também que faz essa parte dessa cultura maker com coisas ligadas a IoT, internet das coisas. Aí, no caso, aproveitando já que eu falei disso, né? Então, a palestra de hoje é sobre cultura maker e internet das coisas. Como o meu xará, o Ricardo Capozzi já falou, hoje uma das coisas que nós temos mais, né, é dessa parte da cultura maker e junto com a internet das coisas. Então, internet das coisas, o que é internet das coisas? Eu vi uma vez numa palestra que um professor falou, né, que internet das coisas nada mais, nada menos que são coisas com internet. Então, a internet das coisas são coisas com internet. Internet das coisas é um termo muito novo, ele nasceu em 1999, quando tinha um grupo de pesquisadores trabalhando com a parte de RFID, que é aquelas etiquetas que você consegue hoje usar para identificar produtos, coisas, etiquetas como hoje é usado no Sem Parar ou naquele Connect Car. Aquilo lá é um RFID. Que aí, nesse caso, o que foi interessante que essa ideia, né, desse tipo de possibilidade de você etiquetar eletronicamente os produtos de uma linha de produção, facilitar a logística por meio de identificadores, usando radiofrequência, foi uma das coisas que impulsionou a ideia de desenvolver essas coisas com internet. Então foi visto, né, essa possibilidade de interligar diretamente dispositivos de modo que eles pudessem se comunicar entre si. Então foi interessante até, né, que aqui já está falando, né, que a internet das coisas, né, os objetos são elementos que possuem capacidade de comunicação ou de processamento aliados a sensores. E só para efeito de curiosidade, o primeiro dispositivo conectado via IoT foi uma torradeira numa feira. Acho que foi em 1999 também, quando surgiu esse conceito. E aí aqui, no caso, esse gráfico aqui está mostrando sobre essa parte da evolução, o aumento, né, dos dispositivos conectados, aonde você poderia estar vendo aqui, no caso, esse crescimento, né, exponencial que está tendo, né, aonde em 2003 tinha uma média de 0,08
dispositivos conectados por pessoa, e agora em 2020 nós temos uma média de 6,58 dispositivos conectados por pessoa. Ou seja, hoje no mundo é estimado que tenha mais de 50 bilhões de dispositivos conectados fazendo parte desse mundo aí do IoT. Ou seja, essa parte é interessante, porque aqui, ó, ok, isso aqui já falei, e aí no caso é estimado que em 2050 nós tenhamos 100 bilhões de dispositivos conectados à internet em si. E aí, essencialmente, há 3 componentes que precisam ser combinados para que uma aplicação funcione dentro do conceito de internet das coisas. E esses componentes são quais? Os dispositivos, lógico, as coisas, né? São todos aqueles que já conhecemos, como geladeiras, carros, lâmpadas, relógios, cafeteiras, televisão e assim vai. A rede, que é fundamental, então, para a IoT, a rede é um meio de comunicação e também, já que vamos estar já entrando nesse mundo, né? Principalmente tecnologia como 5G vai ser fundamental para, assim, esse alcance e essa explosão dos dispositivos conectados. Um exemplo de um dispositivo conectado que está esperando uma rede de alta qualidade é, por exemplo, carros autônomos. Carros que não precisam de motoristas, onde para ter esse serviço funcionando plenamente, ele precisa ter uma boa rede, uma rede confiável. E nada melhor do que ter a rede do 5G. E sem contar outras tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e assim vai. Sistema de controle é necessário para ter os dados capturados dos dispositivos através da rede que vão ser processados. Então, eles são enviados para um sistema que vai controlar cada aspecto e fazer essa parte das conexões. Aqui, no caso, né, está falando quais são os tipos de serviço, né, que estão ligados a essa parte do IoT. Então, o IoT estará viabilizando uma série de aplicações, serviços e segmentos, e aí, graças a essa combinação desses tipos de serviços, né? Então, desde a parte de identificação, como eu falei, você pode ter uma etiqueta, um sistema de RFID. Vocês acho que já ouviram falar que tem pessoas que estão colocando chip nessa parte aqui da mão. Nessa parte entre o dedão e o indicador, tem pessoas colocando chip, e esses chips irão funcionar como se fosse um crachá ou um sistema de reconhecimento de presença. Sensores, como eu falei, hoje, através do sistema de radiofrequência, ou dispositivos que possam estar captando desde a parte de umidade, calor e coisas afins. A parte de comunicação, que eu já comentei, serviços, computação e semântica fazem parte desse combinado da parte de tecnologia. Então, quais são as áreas de interesse do IoT? Primeiro, serviços. A aplicação das tecnologias que estão utilizando a parte de IoT, ela vai envolver novos modelos de negócios, ou seja, vai criar a possibilidade de personalizar novos produtos e atender às necessidades dos clientes atuais, né? Assim, aderindo a essa nova política da indústria 4.0. A parte de transportes, fornecendo aos motoristas informações em tempo real sobre as melhores rotas, situação do trânsito, das estradas, demanda de atendimento. Em relação à logística, por exemplo, você pode ter todo a parte de roteirização de forma automática, onde você tem sensores, indicadores de localização, peso, qualquer tipo de informação que você possa estar gerando isso para o seu motorista. Desculpa. E para os usuários, indicando o melhor meio também, pode ser usado também para, por exemplo, mostrar qual que vai ser o melhor caminho que ele possa estar usando naquele momento. Desde o carro, ele pode estar usando tipo um sistema Waze, que ele está conectado com outros dispositivos, mostrando o status de uma rede. Desde também a parte de transporte público. Então, hoje você tem aplicativos que, por exemplo, ele te mostra aonde que está o seu ônibus, aonde que esse ônibus está chegando ou não, tudo. Então, é bem interessante e ajuda bastante. A parte de comércio, lógico, né, produção automática, de acordo com a demanda estatística, né, do estabelecimento comercial,
Você pode ter também prateleiras inteligentes, hoje já está tendo isso, onde você pode ter, de repente, mercados que, conforme vai tendo a demanda, a saída de um determinado produto, ele possa até gerar uma reposição de produtos de forma autônoma, inteligente também. A parte de saúde, que vai possibilitar transmitir ao médico em tempo real sinais vitais do paciente para um acompanhamento à distância. Eu, por exemplo, eu não sei se vocês já viram essa parte aqui, ó, cadê Edu? Vocês têm esses dispositivos tipo relógios inteligentes? Vocês têm esses equipamentos? Vocês estão comigo? Boa parte de vocês acho que já deve ter visto esses relógios aqui, certo? Sim. O que acontece? Hoje, para casa, você pode ter o quê? Um dispositivo como esse aqui. Esses dispositivos, eles são bem legais, que aí mais para frente eu vou estar mostrando para vocês, que é bem bacana por quê? Porque ele, no caso, ele faz essa parte... Opa! Aqui. É um dispositivo muito bacana, que ele, no caso... ele é um dos principais recursos para essa parte de automação industrial. Não, automação residencial, desculpa. Esse dispositivo, ele é muito bacaninho, ele é muito simples. Hoje você acha até por R$40 e você consegue fazer a automação da sua casa. Então, por exemplo, eu vou pegar o meu relógio ele está conectado ao meu smartphone, e esse meu relógio, ele está conectado à minha base, eu tenho uma Alexa. O Sonoff, isso mesmo. Aí o que acontece? Eu pego, clico nele, nesse meu relógio, e falo assim. Cadê? Conectando. Alexa, desligar quarto. Alexa, ligar quarto. Então isso daqui, ó. Deixa eu tirar aqui a câmera, senão vai ficar atrapalhando. Falta a mão tá no interruptor, clicando. Não, agora sim, ó. Sem as mãos, ó. Aqui as mãos. Tá vendo aqui o LEDzinho? Então vamos lá, voltando, ó. Meu relógio, ele tem a função de conexão com a Alexa. Alexa, desligar quarto. Alexa, ligar quarto. Calma aí que eu tenho que fazer... Alexa, ligar quarto. Então, gente, o que é interessante, que isso daí é bacana, porque essa parte do IoT, ela está cada vez mais acessível também. Você ter dispositivos conectados, ter essa parte da sua casa conectada, não é mais uma coisa assim improvável, não é mais uma coisa que também hoje qualquer pessoa pode ter acesso e pode fazer esse tipo de serviço. Então, é uma tendência cada vez mais forte também, como eu falei, saúde. Outra coisa também importante desse relógio, eu, infelizmente, em dezembro eu tive Covid, peguei Covid, fiquei internado, fiquei uma semana lá no hospital, e uma das coisas que me ajudou foi esse relógio, porque esse relógio também ele tem essa parte do oxímetro, que ele vê a parte do oxigênio no sangue, e aí uma das características que você vê que você está tendo um estado grave da Covid é isso. Então ajudou também em que sentido? Ele consegue ver batimento cardíaco, ele vê essa parte do oxímetro. Hoje, um relógio desse está na faixa de R$150 também nesses sites aí, AliExpress, sites assim, Mercado Livre, você acha um desses. Então é interessante que você consegue ter essa parte, essa gama de informação, e é lógico, como o meu xará disse também, tudo isso aí também gera dados, então ele vai gerando também informação, que aí é lógico, outras plataformas, outros sistemas, até o próprio Google vai estar usando isso. Mas é bom também porque você pode estar usando para monitorar uma pessoa e ver qual que é a condição de saúde dela. A parte de serviço público, de sensores para gerar alerta de enchente, necessidade de limpeza de bueiro, galerias, ver se
se está entupida, câmera de monitoramento de trânsito, verificação de semáforo, ou seja, você pode ter várias coisas também conectadas que antes você dependeria de denúncia ou reclamação de pessoas, hoje você possa estar fazendo de forma conectada a isso. Agronegócio também, sensores para verificação das condições do solo, previsão do tempo, identificação de animais, controle de animais, onde você pode colocar um sisteminha tipo QR Code que possa estar monitorando isso. Aí, no caso, está falando sobre essa parte das oportunidades, né? Então, lógico, né? Onde você pode estar usando isso, mais um segmento aqui de transporte, manufatura, e aí, no caso, ele está falando sobre essa parte de uso, né? Que você pode estar criando esse ambiente de produção cyberfísico, usando a estrutura do seu negócio para fazer essa parte de conexão em si. Deixa eu passar isso aqui, que acho que senão vai demorar muito. Então, deixa eu passar mais para a parte mais prática. Aonde já é encontrado isso? Então, são diversos ramos onde a tecnologia pode ser aplicada. Então, você acha já isso, né? Você vai encontrar isso, a internet das coisas em dispositivos, desde roupas, utensílios, carros, estruturas, e é uma coisa que eu vou estar mostrando aqui para vocês, né? Então, deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó, para casa. Como eu falei. A utilização para casa. A definição de cenários de iluminação. Então, hoje o que é bacana, que você pode usar esse sistema que eu falei para vocês na sua casa. Então, por exemplo, eu tinha alunos que moravam sozinhos, que aí para dar a sensação de que tinha alguém em casa ou numa viagem ou algo nesse sentido, ele pegava e fazia o quê? Ele schedulava, agendava atividades que, por exemplo, 8 horas da noite ligava a luz da sala, 8h30 ligava a cozinha, sabe? Assim, ele fazia agendamentos que você consegue fazer essa programação para que ele ficasse acendendo e apagando a luz para dar a sensação que tivesse gente na casa. Então é muito legal isso, que ajuda bastante, né, a ter essa parte, lógico, também, né, de você também estar fazendo desde essa parte de controle. Então, você, sei lá, você pode estar sentado lá, que nem na minha sala, já automatizei tudo, desde o controle remoto da TV, eu falo, Alexa, ligar TV, ligar Vivo TV, ligar luz, sabe assim, então eu já fiz a automação de quase tudo que tinha na sala. Outra coisa também que é interessante, que é essa parte do controle por biometria, que é interessante, né, que hoje já tem alguns sistemas que estão fazendo isso, que vai dispensar, por exemplo, o uso de chaves, né? Então, você pode também ter um sistema que vai ter esse controle de segurança diferenciado, né? Então, você pode fazer com que a pessoa chegue, encoste o dedo lá no sensor e a porta vai abrir. Então, de repente, você pode cadastrar, por exemplo, uma diarista, sei lá, uma moça que vai fazer limpeza na sua casa, para que ela tenha acesso a um determinado horário e a um determinado dia, por exemplo. Então, você pode estar fazendo isso. Então, você pode estar liberando somente em dias e horários pontuais. E aí, outra coisa também, de repente, você pode também até colocar que se a pessoa tentar entrar na sua casa usando o sistema de biometria ou tentar entrar na sua casa de qualquer jeito, ele possa estar mandando um alerta na hora para o seu celular, por exemplo. Eletrodomésticos mais inteligentes, então você pode ter desde a possibilidade de fazer com que aqueles robôs lá que fazem a limpeza da sua casa, ele tenha a programação, uma banheira, o ar-condicionado. Então, a pessoa mora numa região muito quente, aí de repente ele está saindo do serviço, ele possa estar programando que o ar-condicionado seja ligado na hora, de repente um forno, então você pode estar mandando aquecer o forno, tudo isso você pode fazer hoje de forma conectada. Hoje, esses dispositivos que tem uma tomada simples, como eu falei, um on-off ele já resolve, mas hoje você já tem dispositivos conectados, como uma geladeira, tudo que possa estar fazendo isso para você tranquilamente. Alarme sem fio também, que muitas vezes está ligado à parte de câmera, né, inteligente, ajuste pré-programado de temperatura, limpeza da água da piscina e assim vai. Eu quero que vocês dêem uma olhada nesse vídeo.
Até aqui já. Deixa eu ver. Não sei se vocês ouvem o áudio. Opa. Tá sem o áudio. Professor, o vídeo tá mudo aqui. Professor, o vídeo tá mudo. O que é legal desse sistema, que muita gente fala assim, nossa, deve ser muito caro tudo. É que ele, lógico, ele tem todo esse conjunto, tem essa parte desse tablet, né, que você tem lá para fazer a parte de central, de comando, tudo, mas hoje está na faixa de 4.789 um kit desse completo, como eu mostrei para vocês. Não é tão assim impossível você comprar, mas como eu falei também, você consegue fazer essa parte de automação com dispositivos com menor preço. E como eu falei, desde a parte da cultura maker, você acha tudo pela internet, você acha todos os materiais, você acha vídeo tutoriais, você acha tudo que é informação para fazer qualquer tipo de automação na sua casa. Outro exemplo muito bacana de IoT, que está sendo eu já até falei de um deles, né? Essa parte da tecnologia de se vestir, né? Que na verdade hoje você pode ter desde um fone de ouvido, sei lá, relógio conectado, anel conectado à internet, roupa conectada ou tecidos inteligentes. Então, hoje você tem várias coisas que você possa estar usando dentro desse conceito do Wearable Technology. Um exemplo até que acho que é bacana, acho que resume bem isso, essa parte dessa roupa de bebê. Essa marca aí chama, acho que Mimo, e ela tem esse sensor aqui que ele vai fornecer aos pais informações em tempo real sobre a respiração, a temperatura, a posição do corpo, o nível de atividade do sono do bebê, ou seja, você consegue gerar dados, ele vai coletando essas informações com o seu bebê, com ele dormindo. E aí, outros exemplos de tecnologia wearable, né? Desde chips de cura, né? Que aí em Londres, né, os cientistas estão desenvolvendo circuitos em forma de cápsula para a pessoa tomar esse comprimidinho, né? Que ele vai monitorar os níveis de gordura em pacientes obesos e gera um material genético que vai desenvolver uma sensação de saciez. Eu preciso urgente desse comprimido, gente. E ele tem potencial como uma alternativa à cirurgia e outros métodos também mais invasivos também. Então é interessante porque hoje, né, tem empresas, né, também que nem essa parte desses comprimidos cibernéticos, eles seguem um pouco nessa linha também, só que o chips de cura, ele é mais focado para tentar estabelecer uma sensação de saciez para quem é obeso. Comprimido cibernético é interessante porque teve uma empresa britânica que ela estava patenteando isso para uma empresa aérea britânica de fazer uma cyberpílula, né, com microprocessadores, que a ideia é realmente tentar ver se a pessoa ela estava agitada ou não, qual que é o nível de estresse da pessoa, e também outras coisas também voltadas ao ramo médico, que pode ser também usado isso para ver se o nível qual que é?
Vamos só de triglicérides, essas coisas assim, fazer um acompanhamento aí da parte de saúde da pessoa. Controle de natalidade também, né? A ideia de fazer um contraceptivo feminino implantável, né? Que ele vai monitorar e ter um controle remoto externo. Então vai ter um chip que de repente a pessoa ela possa estar colocando e esse chip ele vai estar liberando a quantidade de hormônio de acordo com a necessidade da mulher. Então assim, um chip inteligente que estaria liberando de forma exata a quantidade de hormônio que seria necessário para uma mulher específica. Esse chip, só para vocês terem uma ideia, ele teria uma duração média de até 16 anos dentro do corpo 16 anos dentro do corpo de uma mulher. E a outra coisa também, aí a tatuagem inteligentes, né, que a Motorola, ela tinha uma parceria bem interessante, né, de fazer uma tatuagem digital, que essa tatuagem seria muito parecido com um sistema de NFC, que você ia poder desbloquear o telefone, então esse chipzinho, né, ele estaria incorporado na sua pele, né, e aí essas micropartículas, elas seriam usadas na tinta da tatuagem e ser usado como se fosse um sistema de NFC, um sistema de RFID. É bem interessante, eu vi aí que eles estão fazendo outros tipos de projetos, sem contar outras coisas também que o pessoal tá fazendo hoje, aqueles tentar fazer vários sistemas de tentar conectar as pessoas à internet, ou seja, dispositivos que você coloca no seu corpo para tentar fazer a parte de conectividade. Eu acho meio exagerado, mas tudo bem. E aí, para ir já caminhar para o final, para a cidade, então aí você vai ter a parte de conceitos de cidade inteligentes, né, aonde você vai ter uma gama de objetos ligados à internet, e aí os pilares vai ser a ideia de ter sustentabilidade, eficiência, pessoas e segurança. Então, exemplos disso seria que gerenciamento de água, onde a ideia seria detectar a qualidade da água, observando a vida marinha por meio de câmeras e sensores, monitoramento do clima, usar dados sobre a alteração de temperatura, previsão de volume de chuvas, segurança da população, então, de repente, tentar já ter esses sensores mais apurados que consigam coletar esses dados com mais eficiência. Gerenciamento de energia, coletar dados do uso de energia para orientar as empresas como reduzir o consumo. Luzes inteligentes, né, que é a ideia de ter sensores que vão permitir que as luzes sejam acesas de acordo com a presença humana, né, ou seja, se você vai ter vias que de repente ele não precisa estar ligado sempre à luz, mas a partir do momento que passa uma pessoa ou um carro, ele possa estar ligando a luz uma determinada intensidade, dessa forma, lógico, gerando a segurança que as pessoas e os carros precisam, mas também reduzindo o gasto de energia elétrica. Monitoramento de tráfego, câmeras com análise de vídeo em grandes avenidas, estradas que vão detectar o trânsito, acidentes ou tráfego e condição perigosa. E a parte de manutenção preditiva de elevadores, sensores que vão enviar dados de como que estão as peças, o uso, o desempenho, se tem alguma coisa que precisa de manutenção do elevador, ele possa estar enviando esses dados com antecedência. Reconhecimento facial, câmeras com um sistema de reconhecimento que ajudam a polícia na busca por bandidos, suspeitos ou pessoas desaparecidas. Hoje na China já tem uma cidade na China onde o metrô, a pessoa ela não precisa mais passar um cartão, tipo um bilhete único ou algo assim para entrar no metrô. Ela simplesmente chega na estação, a estação ali tem várias câmeras, vários sensores, que faz a leitura facial, e pela leitura facial ele já faz o reconhecimento e a pessoa pode entrar no metrô. E qual é a parte boa disso? No caso, ele vai ser tarifado de acordo com as estações que ele andou. Então, vamos fazer um exemplo. Se eu entrei na estação do Tatuapé e desci na estação Belém, eu vou pagar um valor. Se eu entrei na estação do Tatuapé e desci na Barra Funda, eu vou pagar um outro valor maior.
Então, até mais justo, é mais interessante a forma de cobrança devido a isso. Então, é uma cidade que já está sendo feita assim, dessa forma. É só jogar no Google, vocês vão achar essas reportagens, é bem interessante. Então, é uma coisa que é um dos recursos que está sendo usado também nessa parte de cidade conectada. Câmeras inteligentes, uso de análises de vídeo e de câmeras para facilitar. Som. Ok. Câmeras inteligentes, cadê aqui? Cadê? A análise de comportamento, isso aí é uma coisa bem... a parte de câmera inteligente, lógico, né? Você usa a análise de vídeo, né? Para facilitar a contagem de pessoas, invasão, objetos suspeitos. Então, imagina, por exemplo, saber o público de um jogo de futebol. Então, de repente, você pode usar sensores dessas câmeras para fazer uma contagem mais assertiva, ter um valor mais aproximado do valor real. Então, é bem interessante, gente, porque, por exemplo, desde a parte de objeto deixado em supermercado, tudo, ele pode ter a inteligência de ver isso, analisar isso e, de repente, mandar um alerta que pode ser uma possível... um possível atentado ou algo nesse sentido. E até análise de comportamento, câmeras em piscinas, por exemplo, que eu já vi um exemplo desses, que ele tentava detectar se tinha pessoas se afogando. Casas inteligentes, como eu já mostrei para vocês, e a parte, uma coisa que eu acho bem bacana, essa parte de monitoramento de idosos, que é bem interessante, vocês têm a instalação de sensores na casa, que vai monitorar o bem-estar e o movimento dos idosos. Então, hoje você tem desde essa parte, mas vai parecer um Big Brother, sim, mas de repente você tem um idoso que fica boa parte do tempo sozinho. Imagina se você pode ter sensores ou câmeras ou até dispositivos que possam estar no corpo da pessoa ou ligado à pessoa que possa estar passando essa informação se de repente ela está tendo um AVC ou algum tipo de mal súbito. Então, de repente, seria uma coisa bem interessante, já tem vários estudos falando sobre isso. Aí, continuando para a parte das cidades, isso aqui tem cidades que já estão usando isso, principalmente lá na Ásia, aonde são colocados sensores que eles são colocados na rua. Tem o aplicativo específico, nesse caso o Parkside Street Line, que aí ele vai fazer o seguinte, ele vai ter essa informação que ele vai estar mostrando em tempo real aonde tem as vagas disponíveis na rua. Então, você simplesmente vai estar o aplicativo, você vai ter o aplicativo, e nesse seu aplicativo ele vai estar mostrando que na rua X vai ter uma vaga lá específica. E o que é legal também, que além disso, ele vai estar também fazendo a parte de um parquímetro digital. Então, ele vai poder também otimizar a receita da cidade, vai disponibilizar mais espaços, né? A facilidade, né, no caso de espaço de estacionamento, e é lógico também que vai diminuir o impacto ambiental, porque vai diminuir que a pessoa fique gastando o combustível rodando para encontrar uma determinada vaga de estacionamento. Mas aqui também é bem interessante nessa parte de cidade inteligente, né, dispositivos conectados. Isso aqui é uma lixeira que ela oferece histórico de coleta de dados em tempo real. E o que é bacana, que esse serviço ele vai ficar sabendo realmente o quanto que tem de lixo depositado dentro dele. E uma coisa interessante também, que de repente está tendo problema de churume, sabe assim, ou ele está tendo algum tipo de gás que ele está sendo solto devido ao tipo de lixo que está lá dentro dele, dependendo do gás, alguma coisa assim, ele pode emitir um alerta para que a empresa de coleta venha e faça a coleta daquele lixo. Então, ou seja, você troca aquela troca rotineira, que de repente é toda segunda, quarta e sexta, num determinado horário, para uma coisa mais inteligente, onde você vai otimizar isso e vai fazer com que a coleta seja feita realmente quando for necessário. Ou por estar cheia a lixeira, ou por, de repente, estar com resíduos, coisas que, de repente, não seriam interessantes e não seriam saudáveis para as pessoas, os usuários daquela região. Como eu já falei, a parte de possibilidade de internet das coisas ligada a essa parte da iluminação da cidade.
que é bem interessante, como eu disse, né, já que tem mostrado, né, que cidades já, acho que foi em Singapura que eu vi que já está usando essa tecnologia, teve uma redução em torno de 30%, 40% do uso de energia para a iluminação pública. E foi bem interessante porque, como eu disse, se você está lá, de repente, não tem nenhum carro andando, não tem nenhuma pessoa andando na rua, ele simplesmente vai e diminui para quase zero a parte de iluminação. Aí alguém começa a andar na rua, sai na rua, ele vai e começa a aumentar a luminosidade. Então, nesse caso, aumenta também a eficiência energética e diminui muito o gasto com energia pela prefeitura, pela cidade. E aí, no caso, isso aqui é bem interessante também, que hoje você tem a parte da IoT ligada a estruturas inteligentes, onde você pode estar usando isso desde uma casa, lugares que tem muito terremoto, prédios, e até nesse caso aí, em colunas de viadutos, aonde ele vai pegando esse sensor, ele está inserido dentro dessa estaca, dessa fundação, dentro do concreto, e aí ele vai estar monitorando a qualidade da estrutura, bem legal, e aí nesse caso ajuda também a mapear, identificar o uso desse viaduto, e se ele está tendo alguma degradação, e se ele está precisando de alguma manutenção. E aí, no caso, uma das coisas também que é mais usado hoje, que está sendo muito usado, que tem muito material, como eu falei, esse tipo de assunto é muito legal, eu dou aula disso, e sobre IoT, tudo assim, tem muita informação, muita coisa bacana, tudo. O tempo é muito curto, lógico, né? Mas assim, a ideia é passar isso para vocês. Mas hoje uma das áreas que mais está usando essa parte de internet das coisas, dispositivos conectados, é a parte do agronegócio. Então você vai ter aqui desde sensores de umidade, previsão do tempo, dispositivos como máquinas agrícolas que já são autossuficientes, que são autônomas, aonde você não precisa mais de uma pessoa para fazer a parte da coleta de um determinado produto. Hoje, onde você tem todo um sistema que você pode fazer uma programação e a máquina vai lá e faz a parte do plantio, a parte da colheita, tudo de forma autônoma e tudo isso de forma interligada, usando a parte da internet das coisas. Certo, gente? Então, é isso. Consegui manter o meu tempo. E aí, nesse caso, pessoal, estou aqui para já finalizando, né? Deixa eu só pegar aqui. Foi show, hein, professor? Fantástico, hein? Valeu, Xará. Obrigado. Então, gente, aí, agora, né? Sim, você estava em Petra, lá na... É Petra, sim, né? Sim, eu fui. Pô, mostra pro pessoal ver isso aí do Indiana Jones, né? Mostra aí. Cadê? Rapaz, aqui, olha, foi uma das coisas mais legais, cadê? Aí. Aí, para quem assistiu Indiana Jones lá e o cálice sagrado, é aí que ele entra, né, professor? Nossa, fantástico. Olha, Petra, realmente... né? Qual que é o país mesmo? Jordânia. Jordânia, exato. Nossa, lugar incrível, maravilhoso. Então é isso aí, pessoal. Então, olha, muito obrigado a todos. O Guilherme, eu não sei se ele está conosco, mas uma coisa que ele até pediu, até acho que vale a pena, espero que vocês tenham gostado. O meu xará, o Ricardo Capozzi, e eu já estamos participando, nós tivemos a honra de ser os professores que estão inaugurando essa semana. E aí, o que é interessante, gente, assim, se vocês quiserem, se vocês puderem prestigiar os outros colegas, os outros professores, façam da mesma forma. Para cada dia, tem que entrar lá no Simpla, fazer a inscrição para cada dia, e a cada dia vocês têm que fazer essa parte aí de fazer a inscrição e prestigiar esse evento que está sendo muito bacana, eu acho que está sendo muito legal. A nossa ideia é realmente, né, Xará? A nossa ideia é realmente passar um pouco desse conhecimento, o tempo é curto e tudo, mas a ideia é realmente tentar passar um pouco dessas novidades, o que a gente está vendo de coisas muito interessantes, principalmente no caso do Capozzi.
essa parte do LGPD, que é super atual hoje, tudo que a empresa está se falando muito, e como eu falei um pouco dessa parte aí da cultura maker, IoT, se vocês pesquisarem nessa parte aí como disse o próprio Capozzi mesmo, comentou muito bem, essa parte dos empregos do futuro, alguns estão sendo associados essa parte ligado a essa parte de cultura maker, você ter coisas ligadas a você gerar o seu produto. Se vocês pesquisarem, tem uma coisa muito legal que a NASA, há alguns anos atrás, ela mandou uma impressora 3D para o espaço, onde o astronauta, quando ele pegou a impressora 3D, ele chorou. Por quê? Se eles pegassem e perdessem uma ferramenta no espaço ou quebrassem alguma coisa, eles ficavam sem essa ferramenta durante muito tempo, porque não tinha como repor isso. E o que é legal, com a impressora 3D e o tipo de material, hoje eles conseguem fazer alicate, conseguem fazer peças, se quebrou uma maçaneta, alguma coisa, eles conseguem imprimir lá no espaço e conseguem ter essa peça de reposição. Ô, professor, só queria... a gente não vai se estender aqui, mas eu lembro que foi em 2017, 18 e 19, lá no Frei Caneca tinha a Expo 3D, ou a Print 3D, e eu fui, né, uma feira aberta tal, e os caras vendiam essas impressoras tal, e quando eu tive a primeira vez contato com essas impressoras, eu achei interessante que eles precisavam de profissionais para saber, entre aspas, programar, trabalhar com aquela impressora. E uma segunda coisa interessante que eles tinham uma das empresas que era especialista em fazer biomedicina, prótese, sei lá, prótese, tipo bomba para o coração. Então você imagina hoje você poder fazer uma válvula para o seu coração numa impressora dessa, para o teu tamanho específico para você. Infelizmente o ano passado não teve, acredito que esse ano não vai ter, né? Mas eu pude ver os caras fazendo coisas lá igual você fez aqui, absurdo. Muito legal, professor, muito legal. Não, e é fantástico, porque assim, então, mas é isso que o pessoal fala, porque assim, imagina, quando eu era novo, há muitos anos atrás, eu tinha um colega que ele fez Senai oh meu Deus do céu, como que é? Torneiro mecânico, ele virou torneiro mecânico, e pagavam muito bem, né, tinha um salário altíssimo, tudo. Hoje, se você for ver bem, até no próprio Senai mesmo, eles estão incentivando o pessoal a ir para essa parte de modelagem, aonde você tem uma ferramenta CAD, aonde você faz a modelagem de uma peça já pensando numa impressão 3D. Então, a impressão 3D não é mais só a resina ou o filamento. Hoje, que infelizmente eu não coloquei na apresentação. Um dia desse eu vi, sabe o dissipador de calor que a gente coloca em cima do processador? Hoje você já tem uma impressora que imprime em cobre e você consegue fazer isso assim, personalizado. Então você consegue fazer um dissipador de calor com o seu nome. É muito interessante. Então, professor... Oi? Alguma... Estão me ouvindo? Oi, pode falar. O professor Guilherme quer dar um recado. Um adendo aí, para o Guilherme já poder falar. Hoje em dia, na odontologia, não existe mais protesista, né? Que os caras imprimem o dente ou o protocolo inteiro, como eles falam, que é a antiga perereca, né? Então, hoje em dia, o mundo é isso, é impressão. Então, você vê, olha só o novo cenário, e sabe o que é bacana, gente? Que assim, que infelizmente agora com a pandemia nós não estamos tendo mais a aula presencial, mas a própria Drummond, ela tem um laboratório, acho que tem 2 impressoras, né? O Pepe, não sei se lembra, acho que tem 2, né? 2 ou 3 impressoras. É que infelizmente agora, como nós não temos aula presencial, mas a própria instituição ela já tem, e ela incentiva bastante isso, né? E é bem bacana. Então, agora eu vou passar a bola para tem 2, né? Isso. Obrigado, Pepe. Então, agora, professor Guilherme, obrigado. Capozzi, obrigado aí pela parceria, rapaz. Obrigado mesmo aí. Excelente palestra. Eu que agradeço. Obrigado. Você também, maravilhoso. Puta aprendizado, viu? Valeu, obrigado. Agora, professor Guilherme, com o senhor. Galera, pessoal, primeiramente, né, agradecer a participação dos 2 Ricardos aí em dupla, né?
o professor Ricardo Capozzi, o professor Ricardo também falando sobre cultura maker, IoT, é um assunto extremamente atual, né? A aplicação disso daí, bem como o professor falou agora no final, o agronegócio, né, está sendo muito utilizado, né, a questão dos sensores, as cidades inteligentes, e outro ponto, né, que inclusive nós vamos ver aí nas próximas palestras na semana, um assunto ligado que é a inteligência artificial. Então, hoje no mundo jurídico também, né, como o professor Ricardo Capozzi é ligado à área jurídica, nós temos aí a aplicação da inteligência artificial, do machine learning, do aprendizado de máquina. Eu já deixo aqui o convite, né, a todos que participaram na nossa primeira noite aí de palestras, né? Então fica o convite para que vocês participem nas palestras aí de amanhã, de quarta, de quinta e de sexta, justamente para complementar todo o aprendizado. A gente quer fechar um ciclo, né, falando sobre inteligência artificial, sobre design thinking, sobre programação, sobre machine learning, sobre parte de redes, de sistemas operacionais. Então, tudo é um complemento e fica aí o convite. Desde já parabenizo a apresentação do professor Ricardo Capozzi, né, falando aí sobre LGPD, dando uma aula realmente sobre o assunto, o professor Ricardo também, complementando, né, o nosso parabéns, nosso agradecimento à disponibilidade e a todos os participantes aí que fizeram a inscrição, desde já aqui o nosso agradecimento, lembrando que os certificados eles vão ser emitidos pelo próprio portal do Simpla, então todos aí que fizeram a sua inscrição, automaticamente aí na sequência da semana, aí, dos dias, já vão receber os certificados referentes à data de hoje, né, a participação de hoje, contando aí com as duas palestras, então são 2 horas contabilizadas, né, como atividades complementares, e que aos próximos dias vocês se inscrevam também, né, para cada dia aí tem a sua inscrição. Sei que muita gente às vezes se inscreve só na primeira, achando que já está inscrito em todos os dias, né? A gente precisa, sim, fazer inscrição individual para cada dia da semana, para poder contabilizar aí as horas e ter o certificado, né? Então, é isso. Novamente, agradecer a participação de todos. Não sei se o professor Ricardo Capozzi ou o outro professor Ricardo aí quer deixar mais algum recado, fazer mais algum comentário. Se tiver, está aberta a palavra aí, professores. Só agradecer mesmo, professor, e parabenizar os alunos e parabenizar o professor Ricardo pela excelente palestra aí. Obrigado, gente. Obrigado, Xará, também. Obrigado aí pela oportunidade. E é isso aí, gente. Aproveitem bastante. Muito conhecimento bacana que vai vir aí, que vai ser gerado. E aí, obrigado aí novamente pelo convite e obrigado por estarem prestigiando esse nosso evento. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Bacana. Gente, obrigado. Uma boa noite aí, uma boa semana para todos. E amanhã estaremos aí, 7 horas, 7h10, começando o nosso novo evento também, falando sobre inteligência artificial, automação de processo também. E é isso. Para todos aí, uma boa noite e aguardamos até amanhã. Até mais. Valeu.